Estamos hoje com mais um programa, Um Fato, Duas Visões, com área temática hoje, que é Políticas Públicas de Formação de Professores. Nossa convidada especialíssima hoje, a professora doutora Marina Graziella Feldman, coordenadora do Programa Educação e Currículo e coordenadora do Plano PARFOR. Ao meu lado, minha colega Márcia Batista, das Ciências Humanas e da Saúde. E eu, Neide Nofes, da Faculdade de Educação. Bem-vinda, professora Marina. E a questão inicial é: o que significa políticas públicas de formação de professores no momento em que sempre se fala que professor está mal formado, não está bem? O que você tem a nos dizer? Inicialmente, eu gostaria de agradecer a professora Neide de Aquino Nofes, a professora Márcia Almeida Batista, pelo convite e dizer que é extremamente prazeroso essa conversa sobre a temática formação de professores. Na realidade, a questão da formação de professores sempre acompanhou a minha trajetória de vida, quer em termos das pesquisas que eu tenho realizado, tanto do mestrado quanto do doutorado, quer seja como componente curricular, princípio, eu fui gestora da Faculdade de Educação e ela tem sido um objeto de estudo permanente na minha vida. Falar das políticas públicas de formação docente pressupõe uma questão inicial, que é formar professores no mundo contemporâneo. O que significa hoje, dentro desse mundo mundializado, globalizado, a questão da formação de professores? Inicialmente, a gente tem que ter uma concepção, um entendimento, uma definição do que seja professor. O meu entendimento do que é professor é aquele sujeito que professa os valores, saberes, ideias, princípios e junto com outros ele compartilha relações, e nesse compartilhamento de relações ele elabora interpretações e reinterpretações do mundo. É uma questão epistemológica, é uma questão ligada à questão da produção do conhecimento, mas é uma questão social. E formar professores, trabalhar com formação de professores, é explicitar um compromisso político e social da docência. Mas eu queria entender um pouco, porque assim, a gente, é claro que estando numa universidade, pensar a política pública faz parte da nossa formação cotidiana, mas eu não sei se o nosso público de fato consegue entender por que precisa de uma política para a formação de professores. Formar professor não é fazer ele estudar, se aprofundar e ser capaz de transmitir conhecimento? O que política tem a ver com isso? Por que a questão hoje de formação de professores ela é tão valorizada, ela é explicitada, quer em termos de pesquisa, em termos de políticas de governo, em plataformas? Se a gente pegar historicamente, né, a educação brasileira, na época de 50, de 60, essa questão não era pauta de discussão. Ela se intensifica a partir da década de 80, porque, evidentemente, há um movimento mundial também no estudo da questão da formação de professores, quer seja na Espanha, quer seja em Portugal e quer seja também no Canadá. E aqui no Brasil, essa questão também ela começa a ser valorizada porque na década de 80 ela foi um mecanismo de obtenção de investimentos internacionais. Havia sim pelo Banco Mundial, pelo BID, um aporte financeiro para que se desenvolvesse projetos de formação de professores. Isso, de certa forma, foi capilarizado em diferentes redes e sistemas públicos de educação. Mas um outro fator que se valoriza tanto a questão da política de formação de professores, quer seja inicial, quer seja continuada, ela tem o ponto de partida a partir da promulgação da Lei 94/96, a Lei de Diretrizes e Bases, que estabeleceu nas suas linhas que todo professor, para dar aula, principalmente para crianças de 0 a 10 anos, que compõem, né, a questão do curso de pedagogia e depois as licenciaturas, ele deveria ter formação em nível superior. Porque se a gente lembrar, o professor ele era formado na antiga escola normal, que era comparável em termos do ensino médio. E a lei estabelece que todo professor, em exercício, inclusive, deveria obter, né, a formação em nível superior. Então, deixa eu ver se eu entendi.
você está dizendo que a política é algo que faz com que se aprofunde a formação do professor, dá diretrizes para que esse professor mantenha sendo formado, mas não dá a diretriz de como ele deve trazer determinado conteúdo na classe. A política, o que ela é? Ela é um conjunto de normas, de orientações, que ela explicita como deve ser feita, evidentemente, se é uma política educacional, as ações educativas. E fazendo o recorte dentro das ações educativas, tem a ação do professor. Essas políticas, elas ganharam grande notoriedade a partir da década de 90. A PUC foi uma das precursoras na implantação de políticas educacionais de formação docente. No ano de 2000, nós participamos de um grande projeto que chamava PEC, era Programa de Educação Continuada, onde, em parceria com outras instituições, a USP e a Unesp, nós formamos professores que já estavam em exercício das redes públicas municipal e estadual. Nós formamos 7.000 professores. A PUC formou 1.700. Foi um projeto inovador? Ele foi um projeto inovador porque trabalhava-se com mídias interativas, diversos ambientes de aprendizagem, videoconferência, teleconferência, a tutoria. A PUC, nós implantamos essa política de formação docente no ano de 2000, 2004, né? Muito pelas iniciativas do Sistema Estadual de Educação, né? O que aconteceu? Essa valorização dessas políticas de formação docente, elas tiveram, a partir de 2009, uma intensificação, quando é criado o PARFOR, que eu coordeno institucionalmente, que é o Plano Nacional de Formação de Professores de Educação Básica. É um plano que prevê tanto a esfera federal como os sistemas públicos municipais ou estaduais e as universidades. Também é um programa para formar professores já em exercício. Então, nós temos aqui na PUC, nós iniciamos com 5 turmas, 4 de pedagogia e uma de biologia, porque esse programa, ele trata da formação continuada, ele trata da formação inicial dos professores de todo o Brasil. Queria depois fazer uma questão para você, Marina, que é o seguinte, quando você fala que é um programa que ele forma professores, é um plano que forma professores, que forma professores, mas essa formação de professores não é no vazio. Existe a articulação com a educação básica. A universidade trabalha solta, a formação de professores solta ou a formação para a educação básica? Enfim, a quem ela se destina essa formação? Esses programas, eles nasceram com esse compromisso. Por quê? Esses programas, tanto o PARFOR e o PIBID, que é o Programa Institucional de Iniciação à Docência, que a própria professora Neide coordena, eles vieram num rol de políticas públicas na valorização da educação básica em relação à universidade, um compromisso social da universidade com as políticas de formação docente. Tanto que eles foram criados, implantados, eles são avaliados, eles são orientados pela CAPES, que até então se dedicava às questões da pós-graduação. Por quê? É extremamente importante a questão da formação de docentes, porque por onde você pode estar formando as gerações. E a partir de pesquisa e a partir também de várias discussões, uma das grandes questões que se coloca é a questão da formação de professores, que ela tem que ser melhor, que ela tem que ser valorizada, mas que a universidade tem que trabalhar com os dados da realidade da escola, que é o locus de atuação desse professor. Você não pode ter cursos de formação de professores desvinculado do real. E você não pode ter cursos de formação de professores que lidam só com conhecimentos abstratos, que não tragam os problemas da sala de aula, os problemas de aprendizagem para serem discutidos nos cursos de formação que a universidade forma. Quando você está falando do curso de formação de professores, me parece que a gente está um pouco focando no ensino fundamental e no ensino, chama médio agora? Médio, né? Ensino médio. Anos finais, né? Ensino médio. Você diria que
a formação de professores universitários, ela tem diferenças significativas, não? Boa pergunta, professora Márcia. Ela tem sim, ela tem diferenças, porque assim, para você poder lecionar, né, na educação básica que abrange a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, mais ou menos de 0 a 17 anos. O professor precisa ter uma licenciatura, que é um nome que eu não gosto muito, mas historicamente seria uma licença que você obtém por meio de uma formação específica para trabalhar. O professor na universidade não é necessário que ele tenha uma licenciatura, nem que ele tenha conhecimentos pedagógicos, nem que ele tenha conhecimentos de aprendizagem, como o adulto aprende ou como o jovem aprende, já que os cursos, tanto de graduação e pós-graduação, você tem jovens, você tem adultos, essa clientela. Não é necessário que ele tenha uma formação específica. Ele pode... Mas faz uma mudança significativa, né, Marina? Eu estou falando a partir, por exemplo, da minha experiência de ter dado aula junto com uma pedagoga. Eu acho que eu sou uma professora antes e depois dessa experiência, né? Porque na universidade talvez a gente também tivesse que ter uma preocupação com o aprendizado de ser professor, né? Que é diferente de ser médico, engenheiro, psicóloga, como é o meu caso. Exatamente. Eu acho que as universidades deveriam ter essa preocupação de uma formação pedagógica dos professores em nível universitário. Sim. Não que nós não tenhamos. No nosso próprio programa, nós temos uma linha, que é a linha de formação de professores, e nós trabalhamos a formação pedagógica de professores do ensino superior. Nós temos mestrandos, doutorandos e pesquisas que estão versando como articular os conhecimentos pedagógicos com os conhecimentos específicos, que são extremamente valiosos. Um professor de administração, ele tem que ter os conhecimentos da administração, um professor de medicina também, mas ele não pode desconhecer como o jovem aprende, como o adulto aprende, como que ele tem que planejar sua aula didaticamente, como que ele tem que fazer essa articulação entre a teoria e a prática, que eu acho que nasce da articulação das ciências pedagógicas com as ciências específicas da área. Seria extremamente salutar que a universidade olhasse, né, com maior interesse essa questão. Eu estou colocando muito a questão da formação docente para professores da educação básica, porque Sim. essas políticas, elas estão pautadas, eu dizia assim, quase na sua totalidade, na questão da educação básica, porque é um grande compromisso a questão da educação básica, que ela é realmente, como a própria fala, ela é o alicerce, né? Ela é o alicerce da construção do conhecimento dos indivíduos. Eu tenho sempre uma curiosidade, Marina, porque cada vez que se fala em política, vem a alteração da Lei de Diretrizes e Bases. E aí jogam para a formação, por exemplo, segurança, bullying, todas as outras questões de raça, tudo tem que acontecer na escola e todos esses conflitos sociais se tornam alterações da Lei de Diretrizes e Bases. Como você vê isso? Como você vê para dar conta de tanta coisa que está indo para a responsabilidade desse professor? Então, eu acho que também essa questão das políticas de formação docente, essa questão de formação de professores, ela é contraditória. Ela tem realmente uma valorização, mas ela tem também uma banalização, porque qualquer pesquisa, qualquer interpretação, a grande questão é a formação de professores é ruim. Se não melhorar a formação de professores, nada vai acontecer. Não, ela é uma das condições, a formação de professores. Você tem que ver a infraestrutura da escola, você tem que ver a questão... Você não pode analisar a formação de professores destituído da condição humana dele, das condições de vida, das condições salariais, da carreira. E uma outra questão que hoje, infelizmente, é posta na sociedade é a desvalorização social do que é ser professor. Se você pergunta para um jovem de 17 anos o que ele vai ser, que pretende ser, a carreira de professor, ela não tem um atrativo imediato para o jovem. Por isso também que nós temos tido uma retração na demanda dos licenciados para se formarem professores para a educação básica. Outra questão
é que todos os problemas, professora Neide, eles são jogados, os problemas que são sociais, eles são jogados no bojo da escola. A escola tem que fazer tudo, ela tem que dar conta de todas as questões e a gente sempre vê que essas discussões acabam introduzindo uma disciplina. Então, é a disciplina de trânsito, é da sustentabilidade, é do empreendedorismo, é financeiro, como se isso fosse resolver. Não, nós temos que ter claro o que significa a escola. A escola, ela tem como função, evidentemente, a produção do conhecimento científico, filosófico e cultural. Ela é realmente uma superação do conhecimento do senso comum, embora o senso comum também seja importante. E esse conhecimento científico, essa produção de conhecimento científico, também com a construção, o exercício da cidadania das pessoas. Agora, ela não é responsável no sentido de resolver todos os problemas são sociais. Você vê a questão da violência, ela não pode se furtar, mas eu costumo até brincar, se a escola fizer tudo que as pessoas propõem que ela faz, ela não vai fazer nada. Quem faz tudo não faz nada. Ela tem que ter realmente um significado social, ela tem que ter um foco no sentido do que ela pode fazer e fazer bem feito. Eu tenho uma curiosidade, só porque eu tenho uma curiosidade, que é um fato curioso, professor Mariana, que é o seguinte: quando os professores fizeram greve, foi me perguntado por que ele não tem direito de fazer greve, porque a criança deixa de ir à escola para comer. Então ela não tem a merenda, né? E aí ficou um conflito entre vai para a escola para se alimentar, e aí não faz greve, não faz nada porque precisa de alimento, está em primeiro lugar, ou vai lá para aprender? Eu queria que você repetisse para nós. Qual é a missão da escola, afinal? Para que se forma professor? Eu acho que assim, essa questão das greves é uma questão extremamente complexa. Não dá para a gente responder assim, se ele pode ou ele não pode fazer greve. Eu acho que assim, tanto a luta do professorado como realmente aconteceu em termos da ocupação da escola, foram movimentos, no meu entender, foram legítimos a partir da configuração de como se apresentou essa questão. Evidentemente que se você perguntar, criança vai lá para comer ou vai para aprender? Não, o significado, a construção, o locus da escola é a produção de conhecimento, mas a gente não pode ignorar as condições sociais. Se ele vai lá para comer, é uma anomalia, a escola não serve, mas se ele está se alimentando, eu acho que isso tem que ser respeitado também. Sim. Nesse entendimento, quer dizer, a escola, ela passa a ser um locus de aprendizado, um locus de formação, um locus de interação, mas ela passa também a ser um locus de manutenção no sentido das condições básicas de acolhimento e desenvolvimento, principalmente das crianças das classes, diria assim, empobrecidas. E essa questão, eu acho que assim, quando a gente tenta juntar essas duas questões, a gente tem que separar, né? Eu acho que nós teríamos que ver o que a escola representa numa sociedade empobrecida, numa sociedade onde se fala que a educação é prioridade, mas ela não é prioridade. Tanto que a partir, em termos do que nós estamos passando, em termos de Brasil, em termos de mundo, e essa questão do ajuste fiscal, o que houve? Houve cortes no PAR-FOR, houve cortes no PIBID, então toda essa questão dessas políticas da formação de professores foram as primeiras que foram impactadas, que na minha análise não deveria se mexer em políticas de formação docente, já que você tem o compromisso com a criança, o compromisso com a aprendizagem, o compromisso com a escola, o compromisso com a família. Essa deveria ser algo cuidado e preservado. Não, como houve corte de todas as esferas e todas as atividades, também o PIBID e o PAR-FOR, nós estamos aí numa luta de manutenção, que não seja extinto, né, tanto um programa quanto o outro. E, a seu ver, quais são os eixos principais da formação do professor? Olha, os eixos principais, eu acho que assim, é um compromisso político e social da docência, é um compromisso com o aprender desses jovens. O aprender é o compromisso do exercício da cidadania, é um compromisso de respeito, de valorização,
de solidariedade, de você... A educação, a escola é para todos, indistintamente, credo, religião. Então, nesse sentido, eu acho que é o compromisso, que ele se torne um homem, mas que ele se aproprie desse conhecimento historicamente acumulado. É um compromisso da escola em termos de a informação da ciência, da cultura, que as pessoas possam ter, né? A gente costuma dizer que o jovem é um sujeito de direitos de aprendizagem. É um direito humano e um direito social ele aprender. E ele aprender um conhecimento que é científico, que é filosófico, que é cultural, em termos também dando uma formação de um profissional, porque ele também será formado um profissional que vai ser inserido no mercado de trabalho. Então, eu acredito que a valorização da escola, ela passa necessariamente pela formação do professor. São coisas que são articuladas e que ela passa necessariamente que a educação seja considerada prioridade. Sim. Porque se a educação não for prioridade, por exemplo, o próprio PIBID, né? Ele é um programa. O desejável é que ele fosse uma política. Porque tem essa é a nossa briga. O programa é algo emergencial, algo que acontece para você estar resolvendo uma questão determinada. Por exemplo, os professores não tinham nível superior e assim, também a gente percebe que há todo... muitas vezes, eu não gosto dessa palavra má formação em relação às outras áreas, mas ele não teve uma formação adequada que pudesse ser um instrumental para ele atuar no seu campo de trabalho. A política é no sentido realmente de você ter políticas estabelecidas, ações educativas, onde você vai estar tendo como objeto permanente, por isso que é política permanente, a valorização e a qualificação do professor. No nosso caso, nós estamos falando do professor da educação básica e tem, evidentemente, também o professor em nível universitário, só que é uma outra questão que tem outras variáveis. Nesse sentido, que a gente precisa de políticas de formação docente. Mas antes foi necessário ter alguns programas. Uhum. Eu vou ser um pouco chata, mas a gente vive momentos assim muito polarizados em termos de política, né? Então eu vou pedir para a senhora um pouco explicar o que a gente está dizendo como política de educação, né? Não é assim trabalhar partidariamente, né? Uma educação PT, uma educação PSDB, assim, talvez seja legal a gente poder trazer para o público. O que quer dizer uma política de educação? Uma política é um compromisso do Estado com o direito que está na Constituição, que é a formação dos jovens e dos adolescentes e da criança em termos de um direito que é público. É um direito público a questão da educação. Acredito também essa questão política, ela não deve ser partidarizada. E ela é partidarizada, porque quando termina um governo, terminam muitas vezes esses programas e a interrupção de políticas. Quando a gente fala assim, nós queremos não políticas de governo, porque políticas de governo elas são pontuais, elas respondem a interesses dos partidos e a manutenção das pessoas do partido no poder. Nós queremos políticas de Estado onde a educação seja a prioridade, onde a formação das pessoas seja algo que o Estado tem que prover. Ele tem que prover mesmo. E nesse sentido, toda vez que se partidariza uma questão educacional, consequentemente, a maior parte das vezes, a educação sai prejudicada. Até onde eu tenho acompanhado, né, por exemplo, o PARFOR, esse plano PARFOR, as pessoas já estão em efetivo exercício e vão procurar, tem uma procura muito grande. Então, há um movimento dos professores em efetivo exercício de se atualizar, né? Nesse sentido, quais são as considerações que você tem para que a gente possa ir pensando o que a gente poderia sugerir? Então, em termos do PARFOR, eu acredito que ela é uma política pontual, ela é uma política que responde a essa necessidade dos professores não terem a sua formação em nível superior,
mas ela também trouxe um movimento muito significativo para a universidade, porque ela trouxe alunos para a universidade que já estão em pleno exercício. Então, teve que a universidade refazer, repensar, reelaborar como trabalhar a questão da articulação teoria e prática, que é um ponto fulcral na formação de professores. Como é que você alia dados da realidade com conhecimentos teóricos, referências teóricas sobre a temática da educação, sobre a temática da formação de professores. Então, eu costumo dizer, se nós, enquanto universidade, estamos trabalhando com os professores da educação básica, estamos ensinando algo, eles também estão ensinando muito para nós. Eles trazem os problemas do cotidiano da escola, o chão da escola, para que a gente possa, na universidade, discutir essas questões, problematizar essas questões e buscar alternativa de superação de algumas questões. Então, acho que assim, a questão da articulação teoria e prática, ela é reinventada a partir dos professores que já atuam. Na realidade, nós estamos trabalhando com professores que têm 20 anos, até 30 anos de magistério, 15, e eles vêm para a universidade. Então, eu acho que essa questão, ela também faz com que se revitalize o pensamento da universidade, e para nós, em termos de faculdade de educação, é extremamente importante essa questão, né? Porque a gente sempre trabalha na articulação teoria e prática. Dá vontade de fazer novas perguntas, porque o seu entusiasmo em falar sobre educação, o seu conhecimento, nos mobiliza a fazer novas perguntas. Mas o programa está acabando, né? Agradecemos a sua presença, foi muito útil e, como sempre, né, Márcia, a gente pensa assim, falta mais. Dá vontade de fazer outras perguntas. Agradecemos mais uma vez a sua presença, professora Marina Feldman, né, coordenadora, e com esse seu entusiasmo em relação à educação, em relação ao projeto, ao plano, ao programa e à política pública, com certeza foi um diferencial que nós teremos. E, como sempre, fica aquela vontade do quero mais. Agradecemos, né, Márcia? Márcia, aqui, obrigada. E eu, Neide, e até o próximo programa.